Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma doce menininha que todos chamavam de Chapeuzinho Vermelho, porque ela sempre usava uma capa vermelha com um gorro que a sua avó havia lhe dado de presente. Um dia, a mamãe de Chapeuzinho Vermelho a chamou e disse: Minha filha, você pode pegar esta cesta e levar para a sua vovó? Aí dentro tem pão, manteiga, bolo e algumas frutas. Ela está muito doente e isto pode ajudá-la a se sentir melhor. Mas não saia do caminho e vá direto para a casa de sua avó, sem parar para falar com nenhum estranho, certo? Tá bom, mamãe. Pessoal, deixa eu olhar aqui. E não esqueça de se inscrever. A avó de Chapeuzinho Vermelho morava perto, mas ela resolveu pegar um atalho por dentro da floresta. Assim que ela entrou na floresta, logo apareceu um lobo. Ela nem se assustou, não sabia que lobos poderiam ser muito perigosos. Bom dia, menininha. Bom dia, senhor lobo. Para onde você vai? Estou indo visitar minha vovó, porque ela não está se sentindo bem. O que você tem aí dentro da cesta? Eu tenho pão, manteiga, bolo e algumas frutas para levar para minha vovó. E onde sua vovozinha mora? O lobo então falou: Olha, mais à frente há lindas flores. Por que você não pega algumas delas para sua vovó? Boa ideia! Ela vai amar. Vou colher essas florzinhas para levar para minha vozinha. Aproveitando que Chapeuzinho Vermelho tinha se enfiado na floresta mais densa, o lobo foi correndo para a casa da vovó. Assim que ele chegou, bateu na porta e escutou uma voz lá de dentro da casa. Quem é? Perguntou a vovó. Sou eu, Chapeuzinho Vermelho. Eu trouxe pão, manteiga, bolo e frutas. Disse o lobo tentando disfarçar a voz. Pode entrar, querida. O lobo entrou na casa, foi até o quarto da vovozinha e a prendeu no armário para poder devorar mais tarde. Ele se disfarçou da vovó e deitou na cama. Quando o Chapeuzinho Vermelho chegou na casa de sua avó, percebeu que a porta estava aberta. Então ela entrou e foi até o quarto para encontrá-la. Bom dia, vovó. Disse Chapeuzinho Vermelho, mas ninguém respondeu. A vovó estava com uma aparência bem esquisita. Nossa vovó, que orelhas grandes você tem! Exclamou Chapeuzinho Vermelho. É para poder te escutar melhor. O lobo respondeu disfarçando a voz. Puxa, vovó, que olhos grandes você tem! É para te ver melhor. Caraca, vovó, e que boca enorme você tem! É para te devorar melhor. Soltou o lobo num salto para fora da cama. A Chapeuzinho Vermelho conseguiu se esquivar, dando tempo dela fugir pela porta que estava aberta. O lobo então saiu correndo e começou a perseguir a Chapeuzinho Vermelho pela floresta. Um caçador que estava passando por perto escutou a gritaria e foi em direção ao barulho. Ele achou que alguém precisava de ajuda. Assim que viu que era o lobo, ele falou: Finalmente encontrei. O caçador conseguiu alcançá-lo. Com seu laço, capturou e amarrou o lobo, salvando a Chapeuzinho, que disse: Muito obrigada. Ainda bem que você estava por perto. O caçador então obrigou o lobo a contar o que tinha acontecido e onde ele tinha escondido a vovó. Depois disso, o caçador resolveu prender o lobo em um lugar onde nunca mais pudesse perseguir nem devorar ninguém. E com tudo isso que aconteceu, a Chapeuzinho Vermelho decidiu nunca mais sair do caminho e escutar com mais atenção tudo o que a sua mãe falar para ela. Os Três Porquinhos. Em uma floresta não muito longe, moravam os três porquinhos com sua mãe. Um dia, eles decidiram que já estavam bem crescidos e foram morar sozinhos. A mamãe deles aconselhou: Construam suas casas de maneira resistente, se cuidem, porque tem um lobo sempre rondando pela floresta e não estarei com vocês para protegê-los. Assim, os três porquinhos partiram para o bosque em busca de um bom lugar para construir cada um a sua casa. O primeiro porquinho decidiu construir com palha. Ah, que chato ter que construir uma casa. Vou construir de palha. Assim, vou terminar rápido e vou poder brincar bastante. Mas uma casa de palha não é segura. Claro que é! Já o segundo porquinho resolveu construir de madeira. Bom, também não quero perder muito tempo construindo casa. Vou fazer de madeira. Vai ficar mais resistente do que com palha e não tomará tanto tempo. E o terceiro porquinho, o mais sensato de todos,
preferiu construir uma casa de tijolos e alvenaria. Ah, mamãe disse para construir algo resistente, então nada mais resistente que tijolos e alvenaria. Vai demorar, mas terei a certeza de que estarei seguro contra o lobo mau. Demorou um pouco para construí-la, mas depois de 3 dias intensos de trabalho, a casa estava prontinha. Não demorou muito para que o lobo aparecesse pela redondeza, em busca de uma boa presa para encher a pança. O lobo então foi bater na porta da casa do primeiro porquinho. Ele, tentando intimidá-lo, disse: Vá embora, seu lobo! Aqui você não vai entrar! O lobo insistiu e disse: Abram a porta já. Vendo que o porquinho não abria a porta da casa, o lobo começou a soprar e soprar tão forte que a casa de palha voou pelos ares. O porquinho, desesperado, foi correndo em direção à casa de madeira do seu irmão. O lobo correu atrás dele, mas felizmente não conseguiu alcançá-lo. O lobo então bateu na porta da casa do segundo porquinho. O porquinho, certo de que sua casa era mais resistente, disse: Vá embora, seu lobo! Na minha casa de madeira você não vai conseguir entrar de jeito nenhum! O lobo então disse: Abram logo esta porta, ou soprarei, e esta casa também derrubarei. Claro que os porquinhos não abriram a porta da casa, então o lobo começou a soprar e soprar tão forte que a casa de madeira caiu e ficou em pedaços. Os porquinhos, apavorados, correram em direção à casa de tijolo e cimento de seu irmão. Mais uma vez, o lobo correu atrás deles, mas não conseguiu alcançá-los. Após as batidas na porta do lobo, os porquinhos começaram a cantarolar confiantes. Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau? O lobo ficava cada vez mais furioso e gritou: Abram a porta já. No que responderam: Vá embora, seu lobo! Você não conseguirá derrubar esta casa porque ela é a mais resistente de todas. Abram logo esta porta. Ou soprarei, e esta casa derrubarei. Como os 3 porquinhos não abriram, o lobo começou a soprar, 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 e a casa continuava inteira no lugar. O lobo pensou um pouco e teve uma ideia. Vou subir no telhado da casa e entrar pela chaminé. Mas os porquinhos reagiram logo. Ferveram um caldeirão enorme de água, colocaram no final da chaminé, na lareira, e ficaram só esperando. Quando o lobo entrou pela chaminé, acabou caindo bem dentro do caldeirão cheio de água fervendo. Ah, não! Oh, socorro! Quente! E nunca mais voltou a perturbar os porquinhos. E sobre os 3 porquinhos, eles decidiram morar todos juntos e aprenderam a escutar os conselhos de sua mãe. Adaptado da fábula de Esopo. Pedro e o Lobo. Pedro era um pastor. O seu trabalho era tomar conta das ovelhas enquanto pastavam. Por vezes, Pedro ficava aborrecido por estar sozinho, sem ninguém com quem brincar ou falar. Um dia, resolveu fazer uma brincadeira para se divertir. Começou a gritar: Lobo, lobo, socorro! Está atacando minhas ovelhinhas! Pessoal, deixa eu olhar aqui. E não esqueça de se inscrever. Lá embaixo na aldeia, todos ouviram a gritaria e correram para ajudar o Pedro a afugentar o lobo. Vamos ajudar o Pedro! Mas quando chegaram lá, não havia lobo nenhum. Onde está o lobo, Pedro? Não tem lobo nenhum! O Pedro começou a rir ao ver os aldeões vermelhos de tanto correr com a preocupação. Quem não achou graça nenhuma foram os aldeões, que ficaram muito chateados ao perceber que era um falso alarme e foram embora. No outro dia, o Pedro resolveu repetir a brincadeira para ver se os aldeões voltavam a cair. Começou a gritar: Lobo, lobo, socorro! Está atacando minhas ovelhinhas! Os aldeões nem pensaram 2 vezes e correram para ajudar o Pedro. Vamos ajudar. Mais uma vez, não havia lobo nenhum. O Pedro desatou a rir e os aldeões desta vez ficaram mais chateados ainda. Você não tem vergonha nessa cara mesmo, né, Pedro? Que coisa mais chata, moleque! E foram embora reclamando. Alguns dias depois, Passados alguns dias, ouviu-se em toda a aldeia o Pedro a gritar:
Lobo, lobo, socorro! Está atacando minhas ovelhinhas! Desta vez, os aldeões olharam um para os outros. De novo? Esse garoto não para com essa brincadeira de mau gosto mesmo. Para não serem enganados mais uma vez, ficaram no mesmo lugar e ignoraram os gritos de Pedro. O Pedro continuou a gritar. Socorro! O lobo está pegando minhas ovelhas! Ah! Desta vez, era mesmo o lobo que estava a devorar as ovelhas. Por que é que ninguém me ajudou? Agora fiquei sem ovelhas. Perante a tristeza do Pedro, os aldeões deram-lhe uma lição. Nós pensamos que era mais uma brincadeira sua, Pedro. Por isso não fomos ajudar. Pedro pensou um pouco e respondeu. Realmente, nunca mais vou brincar com coisa séria. Então Pedro percebeu que com coisas sérias não se deve brincar, para sermos levados a sério quando for necessário. Moral da história, galerinha. Não se deve mentir, porque ninguém acredita em um mentiroso, mesmo quando ele fala a verdade. O lobo em pele de cordeiro. Numa manhã ensolarada, um lobo faminto vagava pela floresta em busca de comida. Ele estava cansado de caçar sozinho e decidiu que precisava de uma estratégia diferente, para assim satisfazer sua fome. De longe, ele avistou um rebanho de ovelhas pastando tranquilamente. Tenho uma ideia. Vou me disfarçar de ovelha. Assim, vou ter acesso fácil à comida. Rapidamente, ele encontrou a pele de um cordeiro e a vestiu. Pessoal, deixa eu olhar aqui. Com a pele de cordeiro cobrindo seu corpo, o lobo se misturou ao rebanho e começou a pastar junto com as ovelhas. Ele balia e se movia como uma ovelha, enganando até mesmo o pastor que cuidava do rebanho. Durante dias, o lobo permaneceu entre as ovelhas, esperando o momento certo para atacar. Ele esperava que, ao se misturar ao rebanho, pudesse pegar as ovelhas desprevenidas e satisfazer sua fome de uma vez por todas. No entanto, um cachorro de guarda do rebanho começou a desconfiar do cordeiro estranho que se juntara ao grupo. O cachorro observou atentamente o comportamento do lobo disfarçado e percebeu que algo estava errado. Então, numa noite escura, enquanto o lobo em pele de cordeiro se preparava para atacar, o cachorro de guarda se aproximou silenciosamente. Com um rosnado baixo, o cachorro rasgou a pele de cordeiro, revelando a verdadeira identidade do lobo. Assustadas e alarmadas, as ovelhas fugiram em pânico, enquanto o lobo, agora exposto, tentava escapar. No entanto, o pastor e seus ajudantes estavam alertas e rapidamente capturaram o lobo, antes que ele pudesse causar mais danos. Moral da história. A fábula do lobo em pele de cordeiro serve como um lembrete de que as aparências nem sempre são o que parecem e que é importante estar vigilante contra enganos e falsas promessas. O lobo e o cordeiro. Num dia quente de verão, um lobo faminto estava descendo pela margem de um riacho quando viu um cordeiro bebendo água mais abaixo. O lobo, com fome e mal intencionado, decidiu que queria uma refeição fácil e começou a pensar em uma desculpa para atacar o cordeiro. Como você se atreve a sujar a água que estou bebendo? Gritou o lobo enquanto se aproximava do cordeiro. Mas, senhor lobo, como poderia eu sujar a água? Estou bebendo mais abaixo no riacho, onde a correnteza leva os detritos. O lobo, sem se deter, continuou a acusar o cordeiro injustamente. Não me importa onde você está bebendo. Há 6 meses atrás, você me insultou terrivelmente. Mas, senhor lobo, protestou o cordeiro. Há 6 meses eu ainda nem tinha nascido. O lobo, agora sem argumentos válidos, ficou ainda mais irritado. Ele avançou sobre o cordeiro sem dar chance para que o cordeiro explicasse sua inocência. E assim, o lobo devorou o cordeiro injustamente. O lobo justificou seus atos com desculpas injustas e usou sua força para prevalecer sobre o mais fraco, ilustrando a natureza injusta e predatória de seu caráter. Moral da história. A fábula do lobo e do cordeiro serve como uma poderosa lição sobre a injustiça, demonstrando como aqueles que são mais fortes muitas vezes exploram e oprimem os mais fracos. A história destaca a importância da justiça e da verdade, mesmo em face da adversidade. Espero que tenham gostado, galerinha.
Se inscreva para fazer parte do Clube do Panda e até a próxima!